Deus está presente na casa. Se preocupa aí com nada não, que Deus está no controle. Busca a face do Senhor, que mais Ele vai fazer em nossas vidas. Aleluia. Deus está neste lugar. É o quê? Deus a igreja. Mas Deus manda eu dizer que Ele está curando doenças hoje. Enfermidades físicas e espirituais. Tem gente com depressão aqui que Deus está repreendendo. Toda depressão maligna, toda doença do espírito, sai agora! Em nome de Jesus. Aleluia. Tem fogo no altar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, abra vossas Bíblias no livro mais difícil de encontrar, né? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. E será uma breve mensagem à igreja. Aleluia. Deus se faz presente neste lugar. Deus está fazendo maravilhas nesta noite. Quem crê, receba em nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Pega a tua cama, levanta e anda, sai daí. Sai da estagnação, se movimenta. Sai da procrastinação, se movimenta. Assim diz o Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler também o capítulo 3, versículo 1 que diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore, das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus, mistura com aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar rapidamente os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em confirmação da oração do nosso é um tema pouco abordado nas igrejas, mas pelo que eu conheço essa igreja, os irmãos já estão acostumados a ouvir sobre isso. E é sobre isso e é sobre este tema que eu queria falar um pouco com a igreja. A palavra do Senhor no capítulo 2 de Gênesis, no seu versículo, aleluia, 16, Deus ele vai dar uma ordem ao homem, e Deus vai dar uma ordem à mulher. Essa ordem é que comam somente, aleluia, dos frutos que estão ao redor do jardim, mas do fruto, aleluia, da ciência do bem e do mal, Deus ele diz: não comereis, porque certamente o dia em que comerdes deste fruto, certamente morrereis. A palavra do Senhor é específica, a palavra do Senhor é objetiva. E repare, ela não é difícil de obedecer. É uma palavra simples. Por que não é difícil, diácono? Porque Deus, aleluia, Ele vai permitir que o homem e a mulher comam das demais árvores. Entenda, Deus não está proibindo todas as árvores, Deus está proibindo uma especificamente. Deus ainda não havia proibido da árvore da vida eterna. Deus vai fazer isso após que o homem e a mulher comem do fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, a proibição, a lei, era apenas uma.
A palavra do Senhor é: coma de todos os frutos, mas deste fruto não comereis. E o que nós temos visto na sociedade, o que nós temos visto nas igrejas e nos irmãos, que muitas das vezes, aleluia, muitas vezes o Senhor lhe dá uma ordem, o Senhor lhe tem nos dado ordens, dizendo: esse fruto não comereis, mas tem demais frutos na qual nós podemos comer. Sabe o que nós fazemos, missionária? Nós olhamos diretamente para o fruto que Deus disse não. Nós temos desejo exatamente pelo fruto que Deus disse não. Entenda, Deus, Ele tem nos prometido, e Deus tem dito: seja feliz, ganhe o seu dinheiro, ganhe o seu pão, viva bem, case bem, viva com um relacionamento comigo, que eu vou te trazer felicidade, principalmente eu vou te dar uma vida eterna no céu, eu vou te dar, aleluia, as melhores coisas desta terra, mas também te darei as melhores coisas do céu. A palavra do Senhor às vezes é: não se prostitua, mas o homem quer se prostituir, não beba, mas o homem quer se embebedar. A palavra do Senhor é simples, se vista como de maneira decente, mas nós não queremos obedecer, nós temos ouvido de surdos. É como Paulo disse: sobrevirão tempos trabalhosos, na qual tendo comichões em seus ouvidos, amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que é isso? São homens se baseando na palavra para poder pecar, tentando desviar a palavra do Senhor para o erro, mas a palavra de Deus é verdadeira, ela é objetiva: não comereis do fruto, não comereis do fruto que está no meio. Deus, Ele não proíbe todos os frutos do jardim. Eu trabalho com jovens, e o problema que eu vejo com jovens é: mas Bruno, eu não vou conseguir ser feliz se eu não viver desta maneira, se eu não ter isso, se eu não ter aquele relacionamento. Aleluia. Eles querem justamente o que Deus não quer que eles queiram, mas o que Deus tem para nossas vidas é maior e melhor. Só que a pessoa cega não consegue enxergar o que Deus tem preparado. Voltando ao texto, a palavra do Senhor diz que no Éden, Deus, Ele faz um jardim lindo. E a palavra do Senhor diz que no Éden jorra um rio, que ele se divide em 4 braços. E esse rio, ele rega todo o jardim. Ali, aleluia, o homem, Deus, Ele faz para que o homem viva. Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas, aleluia, Deus cria e produz os homens. Isso é interessante, sabe por quê? Quando Deus, Ele vai criar os demais répteis, os demais animais, Deus cria todos os animais, mas Ele diz: a terra produza. Quando Deus vai criar os animais marinhos, Ele diz: eu crio, mas o mar produza os animais marinhos. Quando Deus vai criar as aves, Deus diz: eu crio, mas que os céus produzam as aves. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Ele não somente nos cria, mas Ele pega com as suas próprias mãos e nos produz. Você está entendendo isso? Há uma diferença entre criar e produzir. Criar você cria com a mente, mas produzir você produz com as próprias mãos. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele disse: mar, fique na sua, terra, fica na sua, céu, fica no seu, porque agora quem vai fazer, quem vai produzir o homem sou eu com minhas próprias mãos. Sabe por quê? Deus disse: o homem não vai se parecer com a terra, o homem não vai se parecer com o céu, o homem não vai se parecer com o mar. Eu farei o homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. E por isso Deus, Ele se preocupa em Ele mesmo criar a gente. Sabe por que isso é interessante, meus irmãos? Em Deus se preocupar em produzir a gente, é porque Ele nos fez semelhante a Ele. Aleluia, glória. Por isso que a palavra do Senhor diz: sede santos como eu, o Senhor, sou. Você está entendendo? Para você pisar no sagrado, você tem que estar consagrado. Para você pisar no santo lugar, você tem que estar santificado. Não é de qualquer maneira. Você não pode falar de santificação: ai de mim, Deus sabe o preço que eu tenho pago para estar dando a mensagem dele. Porque antes da espada cortar para ir, corta para mim primeiro. Tudo que eu prego primeiramente eu tenho que viver. Porque assim não é hipocrisia eu pegar o microfone falando de uma palavra
irmãos aqui já me conhecem desde pequenos, como é o caso da irmã Maria. Aleluia, e desde pequeno o Senhor ele me chamou para fazer a obra. Aleluia, muitas pessoas olham e até admiram, mas só Deus sabe o preço que a gente paga para estar aqui no altar. Aleluia, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não troco um minuto do meu ministério por nenhum prazer deste mundo, porque o melhor lugar do mundo é aqui, é na presença de Deus. Aleluia. E isso exigiu de mim muita santidade, muita consagração. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, meus irmãos. Quando nós conhecemos intimamente esse Deus, nós não conseguimos desviar dele. Sabe por quê? Eu ouvi uma história que meu pai ele conta na igreja, é muito interessante, que um pastor, aleluia, ele falou, eu vou desviar. E ele foi para o baile, sendo que lá no baile, lá dentro da favela, ele encontra uma mulher. E aquela mulher, ela diz, pastor, Deus disse para mim que ele ia enviar um servo dele para orar por mim. Aí o pastor falou, pronto, agora eu nem sirvo para desviar. E o pastor orou por ela, voltou ele e ela para a igreja. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, ainda que nós pequemos, nós não conseguimos ficar no pecado, porque a palavra de Deus diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará de Deus misericórdia. E eu vejo isso na vida de Davi, irmãos. Davi, ele até tentou desviar, mas ele se sentiu com um vazio tão grande dentro de si, que ele gritou para o alto e disse, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Diferente de Salomão, seu filho, que vai viver, aleluia, vai cometer o pecado e vai conviver com o pecado, aleluia, porque Salomão, ele poderia ter recebido a sabedoria, mas ele não praticou ela, porque se ele tivesse praticado o que ele pregasse, ele viveria na santidade de Deus, porque a palavra que Deus prega é uma palavra santa, e ser santo é ser separado. Por isso que Deus ele nos chamou para sermos santos, porque nós somos separados. Pense, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo está guardada para o casamento. A noiva não pode se contaminar com as concupiscências do mundo. A noiva não pode se contaminar com as concupiscências da carne. A noiva não pode, aleluia, se prostituir, não pode adulterar, porque o nosso único noivo, nosso único marido é Cristo. O noivo da igreja é Jesus. Seremos fiel a Ele até a morte. Sabe qual é a diferença do matrimônio humano para o matrimônio divino? É que o matrimônio humano é até a morte nos separe, mas com o divino, irmão, nem a morte nos separar do amor de Deus. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma grandeza nos separará do amor de Cristo. Esse amor, ele nos chama para ser santos. Eu acho isso aqui mega interessante. Porque uma santidade que Deus exige de nós, não uma santidade obrigatória. Deus ele não pega no teu pescoço para você vir para a igreja. Mas eu quero te perguntar qual é o motivo de você estar aqui nesta noite. Eu não acredito que seja somente pelas bênçãos que Deus tem a oferecer. Eu sei que se você está aqui nesta noite é porque o Espírito Santo te chamou. E você sentiu o amor dele. E você falou, eu vou para o melhor lugar do mundo. Eu vou para os atos do meu rei. Eu vou, aleluia, para o amor. Eu vou em direção ao amor de Deus. Se nós entramos aqui nesta noite é porque nós viemos para sentir a presença do noivo que chama pela sua igreja. E assim foi com Adão e Eva. Eles pecaram, correto? Agora eu te pergunto, serpente fala? Eu fico louco, pastor, com essa palavra. Porque como que uma serpente vai falar? Está possuída, não está? Está ali incorporada no cão, porque cobra falar eu nunca vi. Já viu cobra falar, irmão? Eu nunca vi. Já vi papagaio repetir, mas falar não. Isso é interessante. Porque Adão e Eva não percebem isso. E tem coisas na nossa vida que está nos levando ao pecado e está nítido.
está nos nossos olhos. Já viu serpente falar? Já viu gente de igreja, amigo bom, te levando para o mundo? Já viu gente boa te levando para o mau caminho? Gente boa leva para o bom caminho, não para o mal. Existe pecado que nem está disfarçado, está diante dos nossos olhos. Tem coisas que a gente não pega inocente, a gente pega consciente mesmo, sabendo que está pecando. Mas Deus está falando, se consagra, santifica-se, separa-se. Mas olha só a inocência desses dois. Não, calma, o pior está por vir. Eles comem do fruto da ciência do bem e do mal. Agora, eles passam a conhecer. E um vendo desde o outro. Eles se envergonham e se escondem da face de Deus, a fim de que Deus não os veja. Só que tem um problema aqui nessa palavra. Eles conheciam quem era Deus face a face. Por que eles não lembraram da onipresença? Sabe qual é o nosso problema? É a gente achar que pode se esconder de Deus. Mas o mesmo Deus que está nesta igreja também está conosco entre quatro paredes. Será que temos vivido uma vida de moralidade? Ou uma vida de ética? Vou te explicar o que é isso. A vida moral é a vida que eu levo diante do meu pastor. É a vida que eu levo diante da igreja. Mas a minha vida ética é o que eu passo dentro de casa. É o que eu passo no meu escuro, no meu fechado, no meu trancado, na porta do meu quarto. Será que temos fechado a porta do nosso quarto para orar? Será que temos fechado a porta da nossa casa em oração? Ou será que temos dado lugar a Deus aqui e ao diabo lá fora? A palavra de Deus diz: não podeis servir a dois senhores. Ou há de servir um a desagradar o outro, ou servir o outro e desagradar o outro. Mas os dois ao mesmo tempo não podereis agradar. É a mesma coisa que jorrar da mesma fonte, água doce e água salgada. Não podemos, temos que viver. Eu acho interessante essa palavra de santidade, sabe por quê? Não é fácil ser santo. Não é difícil, é complicado, não é? É difícil. Só que eu acho que mais difícil ainda, meus pastores, é viver em santidade. Eu ser santo hoje dentro da igreja, ser santo amanhã, é até um pouco mais fácil. Não é fácil, mas é um pouco mais fácil. Mas agora ser santo todo dia aí que é difícil. Mas a palavra do Senhor nos chamou para sermos fervorosos. Por isso que a palavra de Deus diz: o céu é conquistado, ó! Aleluia, glória a Deus. 30.000. Os covardes e medrosos vão. O céu não é para qualquer um. A mansão celestial não se entra de qualquer maneira. Você tem que ter santidade para entrar na mansão celestial. Deus chamou uma noiva pura, lavada, remida, consagrada e forte. Perseverante. A palavra que eu venho pregar hoje é santidade e perseverança. Persevere na santidade. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aleluia. Tem gente que põe limite na santidade. Eu servi Deus o ano todo, agora eu vou festejar um carnaval. Eu servi Jesus o ano todo, agora eu vou festejar o ano novo. Sai pra lá, Satanás. Eu sou de Deus sábado, domingo, de manhã, semana toda, 24 horas por dia. Eu sou de Jesus. Aleluia. Estou terminando. O lugar onde nós mais temos que ser crente é dentro de casa. Não é fazer de surdo e mudo que nem Adão e Eva fizeram. Tentar se esconder da onipresença. Qual é a lógica disso? Se esconder de quem está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se esconder da onisciência que sabe de todas as coisas. Se esconder da onipotência que tem poder para tudo. Se esconder da imutabilidade que não se muda. Não, Deus não é um hoje e outro amanhã. Deus é hoje, Deus é amanhã, Deus é para sempre. Ele foi, é e sempre será.
Ele é o mesmo e não muda. Nós mudamos, o tempo muda, mas Deus não muda, não. Aleluia, glória a Deus. Você sabia que para Deus nem existe tempo? Não existe tempo. Por isso que a palavra de Deus diz que o tempo de Deus não é o nosso. Porque Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do, mas em cima dele. Deus não tem tempo, lá no céu é tudo eterno. Ninguém conta dia lá, porque todo dia é dia. Todo dia é dia de ser santo, todo dia é de gritar santo, 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 santo. Adão e Eva pecam. E qual é a palavra de Deus? Se comeres desse fruto certamente. Peraí, eles comeram do fruto. Por que eles não morreram? Isso é uma dúvida que penetra o nosso coração. Só que depois que o homem e a mulher comem do fruto, Deus ele dá castigo a cada um, né? A serpente agora você vai rastejar com teu ventre sobre a terra. E botarei inimizade contra ti e a mulher. Ela te pisará na cabeça e você a ferirá no calcanhar. E o castigo da mulher é que sentirá dores de parto. E o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a palavra para Adão é o seguinte: do suor do teu rosto tu comerás. E qual é a maior delas? Do pó tu veio e para o pó tu retornarás. Sabe o que é isso? É a sentença. Até então, missionário, o homem e a mulher eram eternos, porque Deus ainda não havia proibido da árvore da vida. Deus vai proibir a partir de agora. Sabe o que Deus vai falar? Agora vamos, porque está Pai, Filho e Espírito Santo. Se liga nisso. Agora, Filho e Espírito, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar Adão e Eva daqui, para que eles não comam mais da árvore da vida. Porque senão agora ele vai ser como nós, tendo ciência e tendo vida eterna. Oh, meu Deus, aleluia. Porque agora o castigo é: morrerás. A morte física, morte espiritual, tudo junto. Morto. Só que eu vejo a misericórdia de Deus aqui em duas ocasiões. Sabe por quê? Uma é que a primeira coisa que Deus faz são vestes de pele. O homem ele peca, mas Deus não perde o amor pelo homem. Deus ele é altamente contra o pecado, ele não pode concordar com os teus desejos porque ele é santo. Mas ele entende que nós somos carne. E Deus está dizendo: eu te perdoo. E Deus continua nos amando mesmo quando pecamos. Glória a Deus. Que a palavra de Deus diz: ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel. Não, Deus não trabalha segundo a tua fidelidade, porque Ele continua sendo fiel, mesmo você sendo infiel. Ele sabe que você vai pecar, mas Ele quer que você deixe o pecado, confesse Ele diante de Deus e continua na santidade dEle. Para fechar que a hora já é avançada. A última vez que eu vejo a misericórdia de Deus com Adão e Eva, e com toda a humanidade, é aquela morte lá no Calvário. Poucos sabem o que aquela morte significa. E aquela ressurreição após 3 dias. Deus ele vai no inferno, ele pega a chave do inferno. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus agora tem poder sobre a vida e a morte. Sabe o que ele diz? Aleluia. Por causa de um homem, Adão, ele conduziu toda a humanidade à morte. Mas por causa de um homem, Jesus de Nazaré, toda a humanidade foi conduzida à vida. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que Deus não veio para dar somente vida, mas Ele veio para dar vida e vida com abundância. Sabe o que é isso? É vida eterna. E vida eterna é só para quem é santo. Glória a Deus. Repare, a santidade que me refiro aqui não é uma santidade que se refere a você ser perfeito, mas é a você tentar ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito, meu irmão. Todos nós temos pecado. Mas nós estamos olhando para a perfeição. E a perfeição se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
E se nós olharmos para aquele que foi perfeito, certamente santos seremos. Para fechar, se ponha de pé por gentileza, eu vou estar orando. Eu quero que você imagine agora, cogite. Imagina Jesus chegando hoje e dizendo: noiva, eu cheguei. Imagina a trombeta tocando. Vai ter pessoas aí fora que infelizmente não vão ouvir o som da trombeta. Mas esse barulho vai ser tão alto e tão suave em nossos ouvidos ao mesmo tempo. Sabe de que é isso? É Jesus voltando. Aleluia. Pensa só, irmãos. Infelizmente, talvez você esteja com um amigo, com um companheiro, que a palavra do Senhor diz que estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. Imagina se esse dia fosse hoje. Imagina, irmão, você lá com um amigo, com um colega, e você começa a ouvir o som da trombeta. E ele diz: o que foi, meu irmão? O que você está ouvindo? Não, você não está ouvindo, é o som da trombeta. Aleluia. Aí quando menos já se viu, os anjos passam e nos ceifam, fazem a colheita. Do nada um anjo vem e te leva para a glória. Aleluia. O teu corpo será levado, somente as tuas roupas ficarão, os acessórios ficarão, mas o seu corpo subirá puro. Porque a santidade, irmão, ela não está apenas no que nós vestimos, na nossa aparência. A santidade está dentro de nós. O diabo pode arrancar tudo de você, mas ele não arranca a tua fidelidade, ele não arranca a tua santidade. Porque isso está dentro de você, é a sua essência. Imagina Jesus vindo hoje dizendo: hoje eu te dou vida, meu santo. Santos venham para mim, noiva suba hoje. Essa terra está prestes a pegar fogo. As nossas roupas estão prestes a pegar fogo. Somente o nosso corpo subirá e o nosso espírito. Eu quero que você levante as mãos aos céus, por gentileza. E eu peço que você ore: Senhor, me leve pelos caminhos da santidade nesta noite. Peça a santidade a Deus, sim, peça isto. Eu tenho visto pessoas pedindo tantas coisas: carro, casa, cura, a cura do vizinho, a cura do cachorrinho. Mas poucos têm pedido a santidade a Deus. Porque o que vai nos levar para o céu não é a nossa cura, não é a roupa que usamos, não é o dinheiro que temos, não é o carro que andamos, mas é a nossa santidade. Ela nos levará para o céu, porque diz a palavra: sem santidade ninguém verá a Deus. Entre pelo Santo dos Santos. Entre pelo Santo dos Santos nesta noite. Agora você vai esquecer só um pouquinho dos seus problemas, só um pouquinho. Como a missionária Maria disse, às vezes nós estamos que nem crentes girados, com o nosso corpo dentro da igreja, mas a cabeça lá fora, lá no mundo, lá nos nossos problemas. Mas se concentra no principal, o porquê que você está aqui na terra. A tua vida aqui, irmão, é uma passagem. Brevemente nós encontraremos com Jesus. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, como está a sua alma? Como está a sua vida espiritual nesta noite? Eu sei que muitos aqui estão dizendo para si mesmo ou para mim um pensamento: diácono, eu estou ferido, eu estou machucada, minha alma está quebrada. Mas eu conheço uma palavra que diz, meu irmão: Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. E ali não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem ranger de dentes. A sua dor, minha irmã, está prestes a acabar. A sua dor, meu irmão, está prestes a acabar. Pastor, a igreja está prestes a subir. O Senhor está prestes a levar uma noiva santa para o céu, pastor. Eu imagino Jesus vindo hoje dizendo: oh, meu filho, apresente-me as suas ovelhas. E tu vai dizer: aqui
orar, vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Deus Pai, Espírito Santo, Jesus de Nazaré, nós te adoramos e bendizemos ao teu nome, ó Trindade, nesta noite. Nós damos glória aos céus e entoamos louvores ao teu santo nome. Cantamos até nesta noite corinho de fogo, dizemos que o Senhor operou e realmente operou. O Senhor até mesmo fechou sepulturas hoje neste lugar. Ó Senhor, mas a maior sepultura que nós oramos é a sepultura da nossa alma. Se acaso Satanás tem roubado, Senhor, a nossa vida espiritual, se acaso, Senhor, existe um ser maligno, Senhor, tentando cavar a nossa sepultura espiritual, está repreendido morte espiritual nesta noite. Em nome de Jesus, cai por terra toda cova espiritual. Sai agora, em nome de Jesus. Que venhamos buscar a santidade. Santo dos santos, eu te peço. Que possamos dizer, sou um dos tais também. Queremos ser santo como o Senhor é santo, papai. Olha pra gente nessa noite, pai. Eu quero ser santo que nem o Senhor. Eu quero ser igualzinho ao meu pai. Queremos ser a tua imagem, a tua semelhança. Queremos ser o teu reflexo. Não queremos fugir da tua face como Adão e Eva, mas nos apresentamos diante de ti, dizendo: pecamos contra ti e contra ti somente pecamos. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Eu sei que o Senhor odeia o nosso pecado, odeia. Mas o Senhor nos ama, ainda que sejamos pecadores. Sei que não somos santos definitivamente, mas te pedimos, santifica-nos, purifica-nos, limpa-nos. Aurora, estrela da manhã, nos limpa. Que o teu fogo venha consumir o pecado. Que a tua água venha lavar os nossos rostos, os nossos olhos, porque como disse a missionária que está entoado na tua palavra, se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Limpa a nossa visão, que os nossos olhos venham tomar cuidado no que tem visto, a nossa boca no que tem falado, nossos ouvidos no que tem escutado, que os nossos sentidos, que os nossos desejos, ó Deus, que as concupiscências da carne caiam por terra, porque a tua palavra diz: é melhor entrar sem um braço no reino dos céus, com que com os dois braços no inferno. É melhor entrar com uma perna amputada no reino do que entrar com as duas no inferno. Aleluia. Aleluia. Que venhamos perder tudo, menos a tua santidade. Porque a tua santidade em nós nos leva para ti. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. E toda a igreja diz: toda a igreja diz: assim agradeço a minha rica oportunidade das palmas do